Olá! Muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo, vamos falar sobre tempestades solares, e descobrir se realmente podemos ficar sem internet, em caso de uma tempestade solar de grande intensidade. O Sol é de extrema importância para toda a vida na Terra, mas não é apenas uma fonte vital de luz e calor, mas também protagoniza eventos cósmicos impressionantes. Entre esses fenômenos, as tempestades solares emergem como manifestações poderosas da atividade solar. Essas tempestades, desencadeadas por erupções e explosões na superfície do Sol, se transformam aqui na Terra em espetáculos celestiais como auroras cintilantes, mas também carregam consigo o potencial de desencadear efeitos palpáveis aqui na Terra, como perturbações nas comunicações e redes elétricas. Nessa exploração, vamos examinarmos suas implicações em nosso planeta e em tecnologias modernas. Tempestades solares são eventos espaciais que envolvem perturbações no Sol, resultando na emissão de grandes quantidades de energia e partículas carregadas em direção ao espaço. Essas tempestades são causadas por atividades no Sol, principalmente associadas às regiões ativas da sua superfície, como manchas solares e erupções solares. Vamos ver alguns dos principais elementos envolvidos em uma tempestade solar. Manchas solares são áreas na superfície do Sol que têm temperaturas mais baixas do que as regiões circundantes. Elas estão associadas a campos magnéticos intensos. A atividade magnética nessas regiões pode levar a eventos mais explosivos. Erupções solares são explosões repentinas de energia na atmosfera do Sol. Essas erupções liberam radiação em várias formas, incluindo luz visível, raios-x e partículas carregadas. Ejeção de massa coronal. Durante uma erupção solar, uma grande quantidade de matéria solar, composta principalmente por prótons e elétrons carregados, é liberada no espaço. Essa ejeção de massa coronal pode viajar pelo espaço e atingir a Terra. Impactos na Terra. Quando uma ejeção de massa coronal, CME, atinge a Terra, ela pode interagir com o campo magnético do planeta, causando tempestades geomagnéticas. Isso pode levar a uma série de efeitos, incluindo auroras visíveis em latitudes mais baixas do que o normal, interferência em sistemas de comunicação e redes elétricas, bem como potencialmente afetar satélites em órbita. O ciclo solar, que é o período de tempo aproximado entre dois máximos solares consecutivos, dura em média cerca de 11 anos. Esse ciclo é conhecido como ciclo solar de Schwab. Durante esse período, a atividade solar varia, com um aumento na atividade em direção ao máximo solar e uma diminuição na atividade em direção ao mínimo solar. Máximo solar. Durante o máximo solar, a atividade solar atinge o pico, caracterizado por um aumento no número de manchas solares e outras atividades solares intensas. O Sol exibe uma maior quantidade de manchas solares durante esse período, indicando campos magnéticos complexos e intensos na superfície solar. Erupções solares e ejeções de massa coronal são mais frequentes e intensas durante o máximo solar. Mínimo solar. Durante o mínimo solar, a atividade solar diminui, e o número de manchas solares é significativamente reduzido. O Sol torna-se mais calmo, com menos erupções solares e ejeções de massa coronal. A transição do máximo para o mínimo e vice-versa é gradual, e há um período de transição chamado de declínio solar entre esses dois extremos. Erupções solares e ejeções de massa coronal, que são responsáveis pelas tempestades solares quando atingem a Terra, podem ocorrer em qualquer fase do ciclo solar, mas são mais comuns durante os períodos de maior atividade solar, ou seja, durante o máximo solar. É importante observar que as tempestades solares não ocorrem em uma base de área regular, pois são eventos associados a atividades específicas no Sol. Portanto, não é possível prever exatamente quando uma tempestade solar ocorrerá, mas os cientistas podem monitorar a atividade solar e fazer previsões com base nas observações contínuas do Sol. A aproximação do próximo máximo solar geralmente aumenta a probabilidade de ocorrência de tempestades solares. As tempestades solares podem ter vários efeitos na Terra devido à interação entre as partículas carregadas e o campo magnético do planeta. Alguns dos efeitos incluem auroras. Uma das manifestações mais visíveis das tempestades solares ocorre nas regiões polares da Terra, onde as partículas carregadas provenientes do Sol interagem com a atmosfera. Isso resulta nas auroras, fenômenos luminosos que ocorrem nas regiões do Ártico e Antártida.
Interferência em comunicações e sistemas de navegação. As tempestades solares podem afetar as comunicações de rádio de alta frequência e os sistemas de navegação por satélite, causando interferências, em alguns casos, levando à perda temporária de sinal. Podem interferir nas redes de internet, ao ponto de causar perturbações e interrupções. Isso ocorre devido à interação entre as partículas carregadas provenientes do Sol e a atmosfera da Terra, bem como devido às correntes elétricas induzidas nos sistemas de comunicação. Além disso, as correntes elétricas induzidas podem afetar diretamente sistemas de comunicação por fio, como cabos de fibra ótica e linhas de transmissão elétrica, resultando em interferências e potenciais danos aos equipamentos. Corrosão de dutos e oleodutos. A atividade geomagnética associada às tempestades solares pode induzir correntes elétricas em dutos e oleodutos, levando à corrosão acelerada dessas estruturas. Variações nos campos magnéticos. A chegada de ejeções de massa coronal pode perturbar o campo magnético da Terra, causando variações temporárias e afetando instrumentos de medição magnética. Aumento da radiação em órbita. A atividade solar intensa pode aumentar os níveis de radiação em órbita, o que pode representar um risco para astronautas e satélites. Redes elétricas. Em casos extremos, tempestades solares muito intensas podem induzir correntes elétricas nas linhas de transmissão de energia, causando danos a transformadores e equipamentos elétricos. Isso pode levar a apagões em larga escala. A extensão dos efeitos de uma tempestade solar na internet pode variar dependendo da intensidade da tempestade e da infraestrutura tecnológica de comunicação envolvida. Em tempestades solares extremas, os efeitos podem ser significativos, com potencial para interrupções temporárias nas comunicações. No entanto, é importante destacar que as tempestades solares raramente causam danos permanentes à infraestrutura. A duração dos efeitos depende de vários fatores, incluindo a intensidade da tempestade solar, a resposta das operadoras de comunicação e as medidas de mitigação implementadas. As principais áreas de preocupação incluem: comunicações por satélite. Satélites em órbita podem ser afetados pelas partículas carregadas durante uma tempestade solar. Isso pode levar a interrupções temporárias nas comunicações via satélite, e também ao deslocamento do satélite na órbita, tendo que ser redirecionados. Comunicações de rádio de alta frequência. Durante tempestades solares, a camada ionosférica da atmosfera da Terra pode ser afetada, interferindo nas comunicações de rádio de alta frequência. Isso pode impactar sistemas de comunicação de curto alcance, como ondas curtas. Cabos submarinos e de fibra ótica. Embora cabos submarinos e de fibra ótica sejam menos suscetíveis a interferências diretas por tempestades solares, as correntes elétricas induzidas podem afetar os sistemas terrestres conectados a esses cabos. O ciclo solar anterior ao que está ocorrendo agora foi o ciclo solar 24, que atingiu seu máximo em 2014. O ciclo solar 25 começou oficialmente em dezembro de 2019, e estava previsto para atingir seu máximo por volta de 2025. Durante um ciclo solar, a atividade do Sol, medida por fatores como o número de manchas solares, atinge um pico e depois diminui até o próximo mínimo solar. A maior tempestade solar registrada ocorreu em setembro de 1859 e é conhecida como o Evento Carrington, nomeada em homenagem ao astrônomo britânico Richard Carrington, que observou a erupção solar que desencadeou o evento. Essa tempestade solar extrema é também conhecida como uma supertempestade solar. Durante o evento Carrington, enormes erupções solares liberaram uma grande quantidade de partículas carregadas em direção à Terra. Essa ejeção de massa coronal atingiu a magnetosfera da Terra, desencadeando uma intensa tempestade geomagnética. As consequências incluíram auroras visíveis até mesmo em latitudes baixas, como os trópicos, e distúrbios significativos nas redes de telégrafos, levando a faíscas elétricas e, em alguns casos, incêndios em escritórios de telégrafo. Se um evento semelhante ocorresse hoje, poderia ter impactos significativos em tecnologias modernas, como satélites, sistemas de comunicação e redes elétricas. Portanto, a pesquisa sobre eventos solares extremos é essencial para compreender e mitigar os possíveis impactos em nossa sociedade cada vez mais dependente de tecnologia. Mas afinal, podemos ter um colapso na internet? Segundo o pesquisador Peter Becker, da Universidade George Mason, podemos ter um apocalipse da internet já em 2024.
onde uma forte ejeção de massa polar afetaria o campo magnético da Terra, causando danos nos equipamentos de comunicação que poderia durar até semanas ou meses. Com o aumento das atividades solares, o alerta do pesquisador Peter Becker traz uma atenção maior ao monitoramento dos eventos solares, já que a intensidade das erupções solares estão aumentando, podendo gerar um colapso em nossa comunicação. Mas é importante ressaltar também que, embora esses efeitos possam ocorrer, a maioria das tempestades solares não causam danos significativos à Terra, e aqui estamos levando em consideração uma tempestade solar extremamente forte, como a ocorrida no evento de Carrington. Embora as tempestades solares possam causar impactos nas comunicações, é importante notar que medidas de mitigação podem ser implementadas para minimizar esses efeitos. As agências espaciais e as empresas de comunicação monitoram a atividade solar de perto e podem adotar estratégias para reduzir os riscos associados, como a temporária interrupção de comunicações via satélite durante períodos críticos. Se você estiver interessado nos eventos solares mais recentes, recomendo verificar fontes atualizadas da observação solar, como os relatórios do Observatório Solar e Heliosférico, SOHO, da NASA ou outras agências espaciais e instituições dedicadas ao estudo do Sol. Gostou do vídeo? Então dá um like. Se inscreva no canal e ative as notificações. Nossa ideia é trazer conteúdo curioso mais que agregue conhecimento. Ajude o canal a crescer. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.